Oi, gente, tudo bem? Hoje eu tô aqui para te falar da necessidade que todos nós temos da vida social. Meu nome é Ana Betsa e hoje eu quero te falar que é impossível ser feliz sozinho. Quem disse isso? É impossível ser feliz sozinho? Mas como assim? Ninguém disse isso, especificamente uma pessoa. Não tem um nome a quem atribuir essa fala. Isso entra naquela relação de mitos e crenças, que sempre é bom analisar, trazer para a razão para a gente compreender. Mas por que é uma afirmação e por que eu acredito nisso e vou te mostrar que é real? Porque existe uma lei natural. As leis naturais são leis divinas e imutáveis. E essa lei natural é chamada de lei de sociedade. Todas as pessoas, sem nenhuma exceção, precisam de alguém. Precisamos uns dos outros, porque Deus nos deu a faculdade da fala e algumas outras faculdades que são absolutamente necessárias para uma vida de relação. Então, se Ele nos deu essas faculdades, não foi à toa. Se não fosse uma característica nossa, uma necessidade nossa enquanto seres humanos de nos relacionarmos com os outros, talvez não tivéssemos a capacidade da fala. Ela foi desenvolvida desde a pré-história, desde os primeiros homens, que talvez nem falassem, mas eles já se comunicavam de alguma forma quando estava simplesmente nascendo a vida de sociedade. Ainda assim, eles já viviam em grupos, desde a pré-história, no início dos tempos, no início da jornada humana neste planeta, eles já se agrupavam. Isso prova que o homem procura o contato com os outros. Por que é necessário que seja assim? Se todos nós estamos aqui no planeta com o único objetivo de evoluir, de nos melhorarmos, nós fomos criados um dia simples e ignorantes e temos como objetivo evoluirmos, irmos progredindo até chegarmos a um estado de angelitude, a um estado divino, porque é isso que vai acontecer. Nós estamos evoluindo, seres humanos vêm evoluindo sempre, em algumas épocas de uma maneira mais rápida, em outras de uma maneira mais lenta, porque a evolução humana se faz em dois aspectos, que é o aspecto cognitivo, né, o aspecto intelectual, e o aspecto moral. O cognitivo é muito fácil, basta você estudar, exercitar que você aprende, mas o moral é mais difícil, porque ele está mais relacionado com quem você é. A forma como você lida com os problemas e com as coisas, com as situações em geral. Mas, de toda forma, nós entendemos que os homens, e quando eu digo homens, eu estou falando da humanidade, se procuram, se buscam, tem essa necessidade de falar com alguém, tem essa necessidade da interação, ele precisa do outro. Hoje, nós que vivemos civilizados nas cidades, grandes ou pequenas, não importa. Sabemos disso, que é muito fácil perceber que nós não fazemos todas as nossas coisas. Se eu estou hoje abrigada dentro de uma sala, alguém construiu isso e não fui eu. Alguém carregou tijolo, cimento, areia, vidro e tudo que foi utilizado nessa sala para colocar aqui. Fez o piso, o teto com laje. E alguém produziu a laje, produziu o tijolo, produziu o vidro que fosse usado aqui.
Então, nós sabemos que o nosso pãozinho do café da manhã já passou pela mão de muita gente, desde a produção de trigo, né? Desde quem arou a terra para plantar o trigo, até o padeiro e o vendedor. É uma longa jornada. Uma roupa simples que a gente use passou por muitas pessoas, desde a produção do fio que vai criar o tecido, até o último corte, né? Até o vendedor, passou por muitas mãos. Então, por aí nós já entendemos que nós somos muito dependentes uns dos outros. Esse no aspecto material, e que é o mais simples e que todo mundo tem essa compreensão. Mas o importante mesmo, a necessidade maior que nós temos é dessa relação com as pessoas, é para o nosso desenvolvimento pessoal. Nós precisamos do outro. Nós precisamos do outro porque eu não tenho todas as faculdades. Você não tem todas as faculdades. Os nossos amigos também não têm. Mas todas as pessoas têm algumas. E outras pessoas têm outras, que se completam, que são necessárias para o aprendizado do todo, de todo mundo. Para esse aprendizado geral acontecer, todos nós precisamos nos relacionar, porque é com o outro que eu aprendo. E o outro aprende comigo. Eu aprendo com todas as pessoas que passaram pela minha vida. Aprendo com as pessoas que estão na minha vida hoje. E ainda vou aprender muito com as pessoas que virão. E sempre existe essa troca. Para que haja evolução, é necessário que hajam pessoas interagindo, pessoas se relacionando, pessoas convivendo ou vivendo com, né? E olha como isso é lindo, olha como isso é maravilhoso, que as pessoas nessa interação se conectem e permitam que o outro entenda a sua forma de ser, para que a gente tente entender a forma de ser do outro. Não dá para ser sozinho e ser feliz ao mesmo tempo. Eu posso insistir nisso, falar, não, mas eu sou autossuficiente, não, eu não preciso que ninguém faça o meu pão, não preciso que ninguém construa a minha casa, eu posso fazer tudo sozinho. Ok? Existe essa possibilidade. E existem pessoas que vivem assim no planeta. São poucas, mas existem. Os eremitas, né? A pessoa vai para um lugar muito isolado e ela pode sim fazer a casa dela. Provavelmente ela vai levar ferramentas que foram feitas por outras pessoas. Provavelmente ela vai vestida com roupas de outras pessoas. Mas ainda que ela seja muito radical e ela pense, vou viver com os meus próprios recursos e chegue nu, lá no alto da montanha, lá no meio da floresta, não importa onde. Sim, pode ser que ela consiga construir as próprias ferramentas, construir o próprio abrigo, caçar o seu alimento, plantar o seu alimento, e ela vai conseguir, sabe por quê? Porque isso já foi feito na história. Mas qual o sentido disso, agora que nós já passamos desse tempo? Os homens da pré-história tiveram que aprender a fabricar as suas ferramentas, os seus instrumentos, os seus utensílios, caçar a sua comida, plantar a sua comida. Eles tiveram necessidade disso porque não tinha outro jeito. Uma pessoa fazer isso hoje em dia vai soar como egoísmo. Ela sair da sociedade e se isolar vai ser uma forma de solidão egoística, porque ela não quer participar, não quer repartir, não quer aprender com o outro. E ela não vai ser feliz. Na década de 90, surgiu um filme, O Náufrago, com Tom Hanks. Algumas pessoas devem ter assistido, talvez vocês se lembrem. Ele era um carteiro, né? Ele era uma pessoa que trabalhava
entregando correspondências e muito responsável por isso. E ele sofre um acidente de avião e cai e fica isolado numa ilha. E com aquilo que ele consegue salvar do avião, o único sobrevivente, próximo a uma ilha, mas tinha um avião com uma carga de correios, com encomendas para várias pessoas. E ele utiliza as ferramentas que tem trazidas dessas encomendas, objetos que as pessoas receberiam. E com isso ele consegue abrigo, ele consegue se vestir com aquilo que já estava ali. Mas ele fica muito, muito desesperado sozinho. Porque ele tem necessidade de falar com alguém. O dom de falar já nos mostra, já nos prova que somos seres sociais, porque eu não vou falar sozinho. Eu não quero falar sozinho, eu preciso falar para alguém, eu quero que alguém me ouça e que alguém fale comigo de volta. Eu tenho essa necessidade, todas as pessoas têm essa necessidade dessa interação, dessa troca. E o personagem desse filme, em algum momento, com a mão ferida, encontra no meio daquelas encomendas uma bola de vôlei. Uma bola de vôlei. Bolas de vôlei naquele tempo eram brancas, hoje são mais coloridas, mas na década de 90 elas eram completamente brancas. E ele tá ferido, tá machucado. E ele segura naquela bola e o sangue da mão dele carimba na bola um pedaço da mão aqui, um pedaço aqui e as pontas dos dedos. E aquilo lembra mais ou menos um rosto humano. Parecia 2 olhos, uma boca e alguns cabelos. E ele olha para aquela bola e a marca dela é o Wilson. O Wilson é uma marca renomada de bolas esportivas. E ele começa a chamar a bola de Senhor Wilson. E ele conta para a bola os seus medos, as suas angústias, a esperança de sair de lá, de ser resgatado, planeja. E ele cria um outro personagem, um alter ego ou algo fictício, mas que identifique um ser humano. Olha, tamanha necessidade nós temos de ter alguém para conversar, de ter alguém para interagir. Então a bola se transforma no seu amigo. E tem uma cena que é muito incrível, que tem uma maré mais alta que leva a bola embora. E ele entra em desespero e ele se joga no mar e ele nada e ele passa por perigos para salvar a bola, que na cabeça dele era o único amigo que ele tinha. Então esse filme exemplifica muito bem essa nossa necessidade e mostra como a lei de sociedade é real. Ela é uma lei natural. Basta isso para que a gente não questione e não duvide. Mas ela é mais do que isso, ela é nítida para nós, ela é visível, ela é palpável. Vivemos em sociedade por necessidade. Nenhum de nós deseja ou gostaria ou conseguiria viver sozinho. Não dá, não é para nós. Nós somos seres sociais. Agora, existe uma diferença. Viver sozinho, fora da sociedade, não nos traria felicidade de maneira nenhuma. É impossível que a pessoa seja feliz vivendo isolada de toda a sociedade sem ter nenhuma interação. Agora tem coisas diferentes. Solidão e solitude. Solitude é uma opção. É uma pessoa que mora sozinha e que passa horas sozinha, mas com muito prazer com a própria companhia. Mas veja bem, ela não sai da sociedade. Ela continua morando numa cidade, ela interage, ela tem colegas de trabalho, ela tem amigos pessoais, ela tem família, mas ela escolhe morar sozinha. Ainda assim,
Ela almoça com alguém, ela janta com outros quando ela quer. Veja bem, viver sozinho numa casa não se entende que a pessoa tenha se excluído da sociedade. Essa pessoa vive bem e pode ser muito feliz. Quando eu digo que é impossível ser feliz sozinho, eu digo completamente sozinho, sem encontrar com gente, sem interagir com ninguém, com pessoa nenhuma. Agora a solitude é boa, é agradável para aqueles que gostam. Eu tenho uma família grande, eu venho de uma família grande e depois constituí uma família grande. Tanto eu quanto meu marido sempre desejamos filhos, muitos filhos. Na verdade, nós planejávamos 6, mas tivemos 5 e nunca mais veio ninguém. Então, tudo bem, tivemos 5. 5 crianças em casa era uma delícia. Mais velho já adolescente, o caçula ainda criança, aquela farra. Por quê? Quem tem mais filhos sabe que nunca são só seus filhos, né? Sempre vem primos, vem amigos, vem colegas, então a casa é sempre muito movimentada. Eu sempre trabalhei, eu fui professora por 30 anos, então durante a semana as crianças iam para a escola e eu ia para a escola também. Mas nos finais de semana ficava todo mundo em casa e além dos nossos sempre vinham outros. E era muito bom, muito gostoso, muita comida, muito brinquedo, muita alegria, muita risada. Delícia, delícia. Mas quando todo mundo resolvia ir para o clube, eu moro numa cidade pequena onde as crianças vão a pé sozinhas para o clube, ninguém precisa levar. Então isso é muito bom e muito confortável. Então às vezes aos sábados, calor, aquela criançada toda resolvia ir para o clube. Eu sei que o mais velho vai cuidar do mais novo, eu ficava muito tranquila em casa, sozinha. Era outro momento feliz. Se com eles era uma alegria, uma farra, sem eles era uma paz, casa quietinha. Normalmente eu fazia uma boa xícara de chá, pegava um livro e me sentava e observava um pouco o silêncio, que não é habitual, não era habitual na nossa casa. Hoje meus filhos são adultos, dificilmente reúne todo mundo. Mas naquele tempo, eles iam para o clube e eu ficava ali, eu conseguia ler por 2 horas, tomando um chazinho e lendo um bom livro. E aquilo para mim era muito prazeroso. Era eu comigo mesma. Era bom. Mas em momento nenhum eu saí da sociedade. Eu estava na minha casa. E o que é melhor? Eu sabia que daqui a algumas horas ia voltar todo mundo. E depois de clube, correria, piscina, eles voltavam famintos. Então, quando eu sabia que ia chegando a hora deles voltarem, alguns maiores já vinham de banho tomado do clube, mas os menores, que não ligavam para isso, ainda vinham tomar banho em casa. Então eu parava e sozinha eu ia preparar um monte de comida, arrumar mesa, algumas guloseimas, coisas que eu sabia que eles gostavam, porque ficar sozinha era muito bom. Mas saber que daqui a pouco eles iam voltar era muito melhor. Cada pessoa tem seus gostos pessoais. Todo mundo escolhe. Hoje, eu tenho 2 filhos que moram em outra cidade e cada um mora na sua casa, sozinho. E eles gostam muito da própria companhia, da própria presença. Quando nós conversamos sobre isso, nós falamos sobre o prazer que é você organizar suas coisas, você ter o objeto que você gosta, porque quando você mora numa família maior, tudo é de todo mundo. Existe um respeito sobre algumas coisas, mas os objetos, a televisão, o computador, tudo é de todo mundo. É preciso que haja uma escala de uso. Não para a televisão, que pode escolher uma programação que todo mundo goste, ou um jogo que todo mundo goste. Mas quando você está sozinho, onde tudo é seu, onde você pode fazer do seu jeito, também é muito prazeroso.
sabendo que a qualquer momento no final de semana eles podem voltar para cá, onde vai reunir com todo mundo. Nós precisamos de gente para ser feliz. Todo mundo precisa de gente. Talvez não exista uma boa relação com a sua família. Talvez o lugar para onde você queira voltar não seja a casa onde você cresceu. Para isso existem os amigos. Se não tem amigos profundos, existem colegas. Ou então você pode sair sozinho e conhecer alguém. Não importa. Não importa a sua escolha, não importa o seu gosto. O importante é ter outra pessoa, outro ser humano com quem você possa conversar. Aqui em Minas, a gente fala um cadinho de prosa, né? Alguém que venha para nossa casa para tomar um cafezinho, comer um pão de queijo e ter um dedinho de prosa. Delícia! Isso é muito gostoso. A felicidade é construída sobre muitos pilares. São vários os pilares que constroem a nossa felicidade. A convivência com as pessoas é apenas mais um deles. A boa convivência, ser um bom ouvinte ou ser um bom contador de histórias, não importa. Importa que tenha mais alguém para te ouvir ou que tenha alguém para te contar uma história. Não é uma delícia? Tá concordando com isso que eu tô falando? Ou tá discordando? Coloca aí nos comentários. Eu quero saber a tua opinião. Quero saber se você concorda comigo. Se você também gosta de ter um dedinho de prosa, ou se você gosta de ter um diálogo mais elevado. De toda forma, a interação social é maravilhosa. Ainda que seja uma conversa com crianças. Eu vi um experimento que foi feito em um país da Europa, onde eles resolveram juntar um asilo com uma creche. Olha que coisa interessante. Eu não estou lembrado muito bem onde, mas eu me lembro vagamente que eu tenha visto isso na Dinamarca. Penso que foi na Dinamarca. Era eu chamo de asilo, mas lá tinha um outro nome, né? Era uma instituição para idosos que já não viviam mais com os seus familiares, ou porque tinham horários rigorosos para remédio, ou porque tinham hábitos que já não condiziam, e eles também optaram por viver nesse abrigo, nessa instituição. E as crianças que ainda não estavam na escola, para que os pais trabalhassem, vinham para esse lugar que foi preparado também para crianças. Todo mundo de comum acordo, os pais e os idosos, porque fazia parte de um experimento. Olha, se não der certo, a gente aborta. Mas deu muito certo. Aquelas crianças que vinham para essa instituição, um lugar lindo, cheio de grama, né, todo gramado, um paisagismo bonito, com árvores, muitos bancos, parecia uma fazenda linda e bem organizada, com animaizinhos de fazenda, e aquelas pessoas idosas que recebiam as crianças de 4, de 3 anos, e que ensinavam brincadeiras do seu tempo, que faziam brinquedos com as mãos, que levavam as crianças para passear e que mostravam as árvores, as frutas. Um experimento lindo e que trouxe, sabe que resultado? O mais positivo possível. Os idosos se sentiam responsáveis por olhar aquela criança. É claro que tudo isso monitorado por pedagogas, por babás que estavam ali. Nenhum idoso ficou sozinho cuidando da criança. Estavam sendo bem assessorados por uma grande equipe que normalmente não precisavam intervir. Nem precisavam intervir. E aqueles idosos se sentiam responsáveis
por aquela criança, para que ela não caísse, não se machucasse, ensinando a melhor forma de se locomover daqui para cá, de como chegar até ali, de como subir no banco de sentar, contando histórias. As crianças amavam ir para lá, acreditavam que lá era um mundo novo, cheio de vovôs e vovós, e aquelas vovós e aqueles vovôs recebiam aquelas crianças com tanto amor, como se fossem seus próprios netos. E eles tiveram índices de saúde melhorado em muitos níveis. Pressão, sistema cardiovascular, ansiedade, depressão. Não é lindo isso? As crianças que vinham de lares onde os pais trabalhavam o dia inteiro e elas ficavam numa escolinha, numa creche, chegavam em casa à noite e encontravam pais cansados, jovens mais cansados, que preferiam ficar na televisão ou no celular. Mas lá nessa instituição, eles encontravam idosos que brincavam com eles. Eu achei linda essa experiência, eu achei linda, tanto que eu gravei bem a experiência, mas não gravei onde ela aconteceu, como vocês podem ver, mas eu acho que isso podia ser replicado em muitos lugares. Eu acho que seria muito benéfico. E isso também nos mostra a importância da socialização. E a diferença de idade não se tornou um problema. Pelo contrário, não foi um agravante, mas foi um facilitador das relações. Não é maravilhoso isso? Não é lindo isso? Saber e entender que nós seremos felizes à medida que fizermos o outro feliz. Quanto mais eu convivo com as pessoas, mais eu devo gostar. Eu conheço pessoas que dizem assim: quanto mais conheço o ser humano, mais eu gosto dos animais. Ok, eu acho que a gente deve gostar dos animais, sim. Afinal, eles são os nossos irmãozinhos inferiores, que estão num processo evolutivo também. Mas os seres humanos somos nós, são os nossos irmãos. E se eu olho para ele e identifico uma série de defeitos, então é bem importante que eu olhe de volta para mim e procure em mim esses defeitos. Porque o meu olho normalmente vai ver no outro aquilo que está gritando em mim. Eu sei que é horrível a gente ouvir isso. Para mim foi muito triste quando eu ouvi pela primeira vez. E eu demorei para começar a analisar, porque eu não queria, eu rejeitei essa informação no começo. Ué, não, como assim? Não, eu acho que fulano tem esse defeito, né? Pessoa impaciente, arrogante. Eu não, só ele que é. Mas eu quando começo a procurar em mim, eu começo a perceber que eu também tenho. Então eu consigo usar de empatia com o outro, ao mesmo tempo que eu trabalho em mim essa sombra recém-descoberta. Porque nós temos muitas sombras, nós temos muitos defeitos, se é que podemos chamar assim. Mas tudo isso pode ser trabalhado e pode ser modificado. E se a vida em sociedade nos traz muito mais alegrias do que tristezas, porque traz tristezas, traz reflexões, traz aprendizado, mas nos traz muito mais alegrias. Isso nos prova que a lei de sociedade, que é uma lei divina e natural, traz e confirma essa informação de que é impossível ser feliz sozinho. Para que você, meu amigo, minha amiga, seja feliz, eu preciso estar feliz. E o contrário também é verdadeiro. Que o nosso objetivo diário, que a nossa meta de cada dia seja fazer pelo menos uma pessoa um pouquinho mais feliz, ou levar uma alegria saudável.
para qualquer pessoa. Se nós moramos com alguém, que comece dentro de casa. Mas se nós optamos por morar sozinhos e sermos felizes naqueles momentos de solitude, quando nós saímos para interagir, que a gente leve um pouco de alegria para alguém. Que seja nossa meta diária fazer alguém sorrir. Já reparou como tem gente invisível na nossa sociedade? Quantas vezes você já conversou um pouquinho, trocou meia dúzia de palavras e perguntou o nome da pessoa que limpa o corredor do supermercado? Porque você já deve ter passado por essa situação de estar fazendo compras e naquele momento tem alguém limpando o chão. Todo mundo passa sem olhar, como se a pessoa fosse invisível. Mas se você pede desculpa por ter que pisar ali onde ela está limpando, ela sempre vai ser gentil e falar, imagina, é assim mesmo, eu estou acostumada. E se você fala, qual é o seu nome? E a pessoa responde. E você fala, então tá, tudo bem? Então tchau, fulana. Você vai tirar dela um sorriso. Só pelo fato dela perceber que você a viu. A mesma coisa com os garçons, com os atendentes, com o frentista do posto de gasolina. Tenha como meta, experimenta. Experimenta e você vai ver quantas alegrias vai trazer para sua vida. O fato de você levar ou tirar o sorriso de alguém. O fato de você provocar o sorriso em alguém. Todo dia você sai de casa. Provavelmente você compra o pão. Provavelmente você cruza com alguém na rua. Leva isso como objetivo, não, como meta diária. Tenha isso como meta diária. Fazer alguém sorrir, por qualquer razão, seja no banco, onde for. E você vai ver como cada gotinha de pequenas alegrias que você provocar no outro vai voltar para você. E assim é.